Estamos de volta com mais um informativo Eleições 2016. A partir de agora, você vai ficar sabendo algumas normas eleitorais que estarão em vigor durante esse ano. E para falar de norma eleitoral, nós convidamos o doutor Maurício Mendes, que desde já agradecemos a sua participação nesses informativos. Doutor Maurício, vamos falar hoje sobre o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, que o telespectador e o ouvinte fica sempre apreensivo quando vai começar, porque a audiência não é das melhores. Quando começa, em 2016, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV? Wilson, a propaganda no rádio e na TV começa dia 16 de agosto, né? São 37 dias antes da realização da eleição. Esse ano, a eleição é sempre realizada no primeiro domingo do mês de outubro, né? E esse ano, 37 dias antes, recuando 37 dias, cai no dia 26 de agosto. Eu não sei se eu falei de 16. Falou 16, era isso que eu ia perguntar. 16 é o início da propaganda eleitoral. O início da propaganda no rádio e na TV é 26 de agosto. É importante a gente explicar o seguinte, a TV e rádio são concessões públicas. Então, na verdade, o povo que concede, né, o executivo concede ao particular a possibilidade de ter um canal de rádio, um canal de TV, e nesse momento em que a população vai escolher seus representantes, é natural que ela possa ser informada através desses canais. E não é paga essa propaganda, né? Ela é gratuita. Né? Discute se ela seria gratuita ou não, porque, na verdade, as TVs e rádios recebem compensações por essa ocupação do tempo, né? Mas ela é obrigatória, né? É obrigado que as TVs e rádios que são de concessão, né, elas veiculem a propaganda eleitoral gratuita, que tem como objetivo dar oportunidade do eleitor conhecer aqueles que se candidatam a serem seus representantes, como dar a oportunidade daqueles que são candidatos de expor aos eleitores o que eles pretendem fazer caso eles sejam eleitos. Infelizmente, você fala que a audiência não é muito grande, mas eu acho que deveria ser o contrário, né? A gente tem as pessoas o eleitor deveria ouvir e assistir. Exatamente, deveria ouvir para ter a possibilidade de conhecer mais, fazer um julgamento melhor e escolher melhor. Né? Agora, em Teresópolis, nós não temos a propaganda eleitoral na televisão, os candidatos de Teresópolis. Agora, no rádio, todos podem participar, não é isso? Sim, nós temos, acho que, se a memória não me trai, 3 emissoras de rádio na cidade, e as emissoras de rádio da cidade têm que participar. O horário, Wilson, com relação à propaganda, é o chamado horário nobre, né? Na rádio é pela manhã, né? Você, longa data, militou em rádio, sabe que pela manhã as pessoas assistem, ouvem bastante rádio, de 7 a 7h30, né? E meio-dia na rádio. E na TV, às 13 horas e às 20 horas. São horários de pico, tanto no rádio como em TV. Seguindo essa lógica, aquela lógica que o candidato tem a possibilidade de falar para um número maior de pessoas e um número maior de pessoas tem a possibilidade de conhecer aqueles que se candidatam aos cargos, a serem seus representantes. A responsabilidade desses programas cabe a quem? Não cabe às emissoras de rádio nem TV. Às emissoras de rádio e TV cabe a obrigação de veicular o que lhes é entregue. Agora, tanto o conteúdo quanto a entrega do material cabe aos partidos, coligações, candidatos que pretendem concorrer ao pleito. Quer dizer, nenhuma responsabilidade cabe aos veículos, e sim... Não, quanto ao conteúdo, não. Quanto aos veículos, a obrigatoriedade de veicular o que lhe é entregue. Entendeu a situação? Agora, se é cometido um crime pelo que é falado, ou seja, contra o conteúdo, aí não, aí quem cometeu responde. As TVs fechadas, por exemplo, TVs fechadas, canais de Teresópolis ou canais via satélite, são obrigados a transmitir essa propaganda? Essa situação, no primeiro bloco, na primeira vez que eu vim aqui falar sobre a legislação eleitoral, eu falei que a gente tinha participado de uma série de reuniões com o juiz responsável pela propaganda no Estado. E essa foi uma indagação nossa. São as últimas informações, então, da Justiça Eleitoral quanto à fiscalização. Foi uma indagação nossa se as chamadas TVs a cabo, né, as TVs
pagas seriam obrigadas, e ele falou que não havia regulamentação nesse sentido, não haveria obrigatoriedade de transmissão. Particularmente, eu acho uma pena, né, que é mais uma possibilidade, tanto do candidato falar à população, quanto da população ter conhecimento desses candidatos. Seria mais veículos passando aquelas plataformas, aquelas informações que os candidatos passam para os eleitores, tentando convencer, não? Exatamente, porque o que eu acho, sempre que eu defendo é o seguinte, Wilson, as pessoas têm que ter exata noção da responsabilidade, da seriedade desse momento. Né? É quase que um esporte nacional a gente ficar um tempo todo falando mal dos nossos políticos, dos nossos representantes. Então, nesse momento de escolha, ninguém está lá porque deu golpe. As pessoas estão lá porque foram escolhidas pela população. Então, a população tem que ter seriedade na hora de escolher, né? Perguntar para si próprio que tipo de cidade eu quero para mim, na hora de escolher o candidato, e se cercar do máximo de informação acerca daquele candidato. E é uma oportunidade, né? A propaganda eleitoral, né? Exatamente. A oportunidade é agora, né? Na propaganda eleitoral. Depois a gente ficar, o que vai acontecer, a gente ficar 4 anos lamentando, a gente tendo que organizar passeata durante a chuva. Né? Não adianta chorar depois do leite derramado. A hora é agora, é a hora da gente ter responsabilidade, a gente conhecer quem a gente vai votar e a gente escolher com responsabilidade. O Tribunal Superior Eleitoral fixou data para que os candidatos estejam realmente aptos a disputar as eleições de 2016. Nós estamos em fase de registro, da entrada em documentos. Existe uma data limite para que os candidatos realmente possam disputar o cargo de prefeito, vice-prefeito e vereadores? E outra pergunta em cima dessa, os partidos podem mudar aqueles candidatos que forem indeferidos pelo Tribunal Regional Eleitoral e também o Tribunal Superior Eleitoral? Certo, isso é interessante essa pergunta, porque sempre teve data. Agora, infelizmente, a Justiça Eleitoral nem sempre respeitou essa situação, né? Hoje, a data fixada é dia 12 de setembro. No dia 12 de setembro, o registro tem que estar julgado no que a gente chama de instâncias ordinárias. Instância ordinária é a zona eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral. O TSE... Seria Teresópolis e Rio de Janeiro. Exatamente, Teresópolis e Rio de Janeiro. O TSE é uma instância extraordinária, né, chamada instância especial, né, que seria Brasília. Mas até 12 de setembro, os registros eles devem estar julgados até o TRE. Né? Infelizmente, na advocacia, a gente fala que existem diversos prazos para que a justiça cumpra, mas o prazo atinge tão somente o advogado. Né? Se o advogado perdeu o prazo, não adianta. Se a parte perdeu o prazo, se não foi entregue o registro no prazo correto, se o candidato, numa candidatura individual, né, que é possível o partido esquecer, ele perdeu. Não existe sanção para que ao judiciário, se o judiciário deixar de julgar dia 12 de setembro. O que é uma grande lástima, porque é uma sanção que a sociedade suporta. A sociedade tem o direito de, na hora de ir à eleição, saber se aquele candidato está apto ou não. Está apto ou não. Por isso a lei prevê. 12 de setembro. 12 de setembro, prevê até o dia 12 de setembro. Mas nem sempre isso é respeitado, né? Esperamos que esse ano, com um esforço maior, eu acho que a legislação vai se aprimorando, né? A evolução é definida pela mudança qualificada pela melhora, né? A situação vai evoluindo. Espero que esse ano, com a cobrança dos advogados, com a cobrança da própria sociedade, dos partidos, da própria sociedade, a justiça respeite. E dia 12 de setembro a gente tem essa definição. A última pergunta desse informativo de hoje: Teresópolis tem segundo turno e qual o número de eleitores necessário para que tenhamos segundo turno? Nós sabemos que Teresópolis não tem, mas qual o número de eleitores? Segundo a Constituição, são 200 mil eleitores, né? Há uma divergência, não são 200 mil habitantes, são 200 mil eleitores. A partir de 200 mil eleitores... Muita gente confunde, né? Eleitor com habitante. Sim, é diferente, né? É diferente a situação. Então, óbvio que é diferente, mas o critério é o critério do número de eleitores. Quer dizer, aqui na região serrana temos Petrópolis, não é isso? Eu desconheço. Se Petrópolis tiver mais de 200 mil eleitores, Petrópolis tem segundo turno, né? Que é uma possibilidade, que tem que ter 50% mais um dos votos para que o chefe do executivo seja considerado eleito. Quer dizer, o candidato tem que ter 50% dos votos válidos, mais um. Exatamente. Nas cidades que tem segundo turno, para que ele seja eleito. Muito obrigado, doutor Maurício Mendes. Eu que agradeço sempre. Estamos encerrando mais um Informativo Eleições 2016. Nos encontramos em breve. Muito obrigado pela sua audiência aqui
na TV Cidade. É a TV Cidade nas eleições 2016. Até o próximo.